E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo beleza da natureza? Espero que sim, espero que você esteja aí confortável, preparado para continuar o estudo do magnetismo. Como nós vimos nas aulas passadas, o campo magnético é uma região onde podem ocorrer fenômenos magnéticos. A gente tem os ímãs naturais, né? São aquelas pedrinhas especiais que a gente encontra na natureza, que cria em torno delas um campo magnético. E na aula passada especificamente, nós vimos que a passagem de corrente elétrica por um condutor também gera campo magnético. E no caso a gente estudou a configuração do fio retilíneo. Vimos as características do campo e do vetor campo magnético em torno daquele fio. Fizemos lá as equaçõezinhas e boa, beleza. Hoje a gente vai dar continuidade com outra configuração. Nós vamos começar falando do campo magnético no centro de uma espira circular. É um caso particular, que a matemática é mais fácil, né? No centro das espiras percorridas por corrente, seja a configuração que for, vai ter um campo magnético, mas a gente vai particularizar para o campo magnético de uma espira circular. Então suponha que você tenha uma espira, que é tipo um fio enrolado assim, né? No caso aqui, o enrolamento é de uma única volta. E aqui a gente tenha a corrente elétrica nesse sentido. Por incrível que possa parecer, essa configuração se torna aparentemente um ímã, tá? É um ímã artificial. No centro da espira forma um campo magnético cuja polaridade é norte e sul. A ponta aqui é norte e o bumbum aqui é sul. Se nós aproximarmos um ímã natural próximo dessa espira, a gente vai observar aquela interação que nós estamos acostumados, ou de atração ou de repulsão, dependendo da polaridade do ímã aqui. É a mesma coisa desse lado. Então, de fato, a corrente elétrica se forma na espira quando ela é percorrida por corrente elétrica. Quais as características desse vetor campo magnético ali no centro da espira? Vamos colocar duas espiras aqui que estão no plano do chão aí da tua casa, beleza? Então ela é como se fosse a palma da sua mão assim, voltada para o teto. A palma da mão voltada para o teto. Aqui eu fiz duas situações em que a gente tem a corrente elétrica num sentido e a corrente elétrica no outro sentido. A nossa intenção é determinar o vetor campo magnético aqui, no centro dessa espira circular. Quais são as características desse campo magnético? Primeira delas, a direção. Olha só, galera, a direção é perpendicular ao plano da espira. Ou ela está aqui para cima, ou ela está aqui para baixo. O campo magnético está para cima ou para baixo nesse caso. Lembrando que essa espira está na palma da sua mão, beleza? O sentido vai ser dado pela regra da mão direita. Então olha que doideira, se você colocar a palma da mão e o dedão na corrente, a palma da sua mão voltada para cima vai dar o sentido do campo magnético. Assim, ó, olha só que bonitinho nesse caso. Agora, se você inverte o sentido da corrente, você vai ter que inverter o dedão e a sua palma da mão vai ficar para baixo. O tapa, esse sentido que está a sua palma da mão, vai ser o sentido do campo magnético no eixo, no centro da espira. Então, é aquela regra da mão direita que nós usamos para o fio, aplicada para a espira. Então, faz aí na sua casa, coloca a palma da mão assim para cima, para o teto. Observe que o dedão vai ficar no sentido da corrente elétrica na espira de cima e para cima está o vetor campo magnético. Vire sua mão para baixo, coloque o dedão no sentido da corrente elétrica da segunda espira e você vai perceber que o sentido vai estar para baixo. Eu acho que eu falei para baixo no hoje, mas é para cima, né? O burro. Mas enfim, aqui para baixo é a palma da sua mão, ok? E o módulo e a intensidade desse campo magnético? Simples, é essa equaçãozinha aqui. Quem é esse R, Gansô? Gansô, quem é esse R? O R é o raio da espira, né, amiguinho? Se a espira é circular, ela tem um raio.
Então aqui é o raio da espira em metros, ok? O raio da espira em metros. Aqui a corrente elétrica, quanto mais intensa for a corrente, mais intenso é o vetor campo magnético lá no centro da espira. E aqui, como nós já vimos na aula passada, é a permeabilidade magnética, que no vácuo vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, ok? Muito bem, ainda com essa ideia do campo magnético, que a gente já viu, que é no fio e na espira circular, aqui eu trouxe uma figurinhazinha de uma foto feita com limalha de ferro, com pó de ferro. Aqui uma espira, olha só como nos sugere o campo magnético aqui no eixo, e aqui a figura com o condutor percorrido por corrente, como nos sugere as linhas de indução aqui circulares. Eu não sei se elas estão para um sentido ou para o outro, porque aqui não aparece a corrente. Se a corrente estivesse para cima, ela estaria no sentido que eu estou fazendo aqui com a mão, que vai ser difícil de ver, mas tudo bem, põe o dedão para cima que você vai ver para onde é. Se a corrente estiver para baixo, é para o outro sentido. Belezeira? Então aqui são duas figuras representando justamente essa configuração. Manjou? Muito bem, é isso daí. Espero que você tenha se divertido aí com essa aula e tamo junto aí, galera. É nóis. Valeu, até a próxima.